Jesus Cristo é a nossa Páscoa. É sobre isso que eu vou falar neste vídeo, mas eu quero saber, antes de qualquer coisa, como é que você está, beleza? Bom dia para você, seja bem-vindo ao canal F. Carvalhon, Cristianismo e Política. As minhas boas-vindas a você que se inscreveu agora, recentemente, no canal, e os meus sinceros agradecimentos a você que comenta, que deixa o like e que compartilha os vídeos nas suas redes sociais. Francisco Carvalho, neste 2 de abril. Nós estamos na semana da Páscoa, gente, e eu quero hoje trazer uma palavra sobre a Páscoa para o seu coração. Você que é cristão, você que acompanha o canal, que me segue nas redes sociais, eu quero trazer aqui uma palavra de Deus, uma palavra para o seu coração. Eu comecei o vídeo dizendo Jesus Cristo é a nossa Páscoa e eu vou levar você até a fonte. Vamos lá? A fonte é aqui, minha gente, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Olha só, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 7 diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A Bíblia é a Almeida e Corrigida Fiel, e eu quero destacar esta parte última do versículo 7, por enquanto, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quem é a nossa Páscoa? É Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi sacrificado por nós. Quando Paulo usa a palavra Páscoa, ele diz nossa Páscoa, é uma referência à Páscoa judaica. A nação hebraica, o povo hebreu, comemorava anualmente, foi instituída por Deus na legislação da nação hebraica. Deus ali instituiu a Páscoa, ordenando que eles comemorassem uma vez por ano. Todo ano eles deveriam comemorar a Páscoa, e a celebração da Páscoa era acompanhada por uma refeição importantíssima, e nesta refeição, que era servida a partir das 6 horas da tarde, 3 elementos não podiam faltar, que eram, primeiro, pães sem fermentos, ervas amargas, vegetais amargos, e o cordeiro assado. Esses 3 elementos eram a composição da mesa. A mesa era composta e posta por estes elementos, e o apóstolo Paulo aqui, nesse texto, que começa lá no versículo 1, ele falando de santificação, falando de pureza, ele usa a figura do pão sem fermento, que era o elemento, um dos elementos da celebração da Páscoa hebraica. Então, no verso 7, ele diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sendo sem fermento. Ele está falando aqui da comunidade, da igreja ali de Corinto, e da limpeza que deveria ser feita na igreja, porque havia uma pessoa que estava contaminando a igreja, uma pessoa que, com o seu modo de viver não condizente com a vontade de Deus e a sua palavra, estava contaminando a massa, toda a massa,
né? E ele chama esta pessoa de velho fermento, né? Uma pessoa que não havia ainda adotado o modo de viver bíblico, o modo de viver correto. Ele diz: alimpe o corpo, a igreja, né? Tornem limpo, tirem esse fermento velho do meio de vocês, afastem ele, porque a comunidade, a igreja, é uma massa nova. Vocês são o novo povo de Deus, a igreja do Senhor. Vocês são a igreja do Senhor. A igreja é a nova massa. A velha massa é aquela comunidade que não adotou os princípios, os valores de Deus. É aquela comunidade de pessoas, né? Aquele grupo de pessoas que continuam no mesmo modo de viver, um modo de viver ímpio, um modo de viver descrente, um modo de viver profano. Então, você, igreja de Corinto, é a nova massa. Mas, nessa nova massa, ainda tem um fermento que é velho. Então, alimpem esta massa, tirem esse fermento, né, como ele trata bem, né, nos versículos anteriores, do versículo 1 ao versículo 6. Então, no versículo 7, ele está mandando, tirem o fermento velho da massa nova, né? Tirem o fermento velho do meio de vocês, da igreja, né, que é essa nova massa, uma massa sem fermento. Então, no final do verso 7, ele justifica a razão da massa nova não ter fermento. Ele justifica. E como ele faz isso? Dizendo que a nossa Páscoa é Cristo. E que Cristo foi sacrificado. Jesus Cristo aceitou e se submeteu à morte, e à morte de cruz, por nós, pela nova massa, para que haja uma nova massa, e esta nova massa, ou seja, este novo povo de Deus, continue sendo novo o tempo todo. Geração após geração, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser nova. Jesus Cristo foi crucificado por você. Jesus Cristo foi enviado por Deus a este mundo. Ele veio na forma humana. Ele veio no tempo, no espaço, na geografia. Ele veio na Palestina, mais de 2000 anos atrás. E ele realizou a obra da redenção. E a obra da redenção realizada por Jesus Cristo, sua concepção, seu nascimento, seu crescimento, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição, e também ainda a sua ascensão aos céus, constituem toda a obra da redenção. E Paulo está falando aqui da sua morte, especificamente da sua morte, porque a sua morte foi dramática. Jesus Cristo entregou a sua vida para ser matado em nosso lugar. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Sem a morte de Cristo, a justiça de Deus não pode ser satisfeita. A justiça de Deus que nos condenaria, todos nós, invariavelmente, todo ser humano já nasce destinado à condenação eterna. Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós, desviando assim, nos tirando desta rota de condenação eterna. Ele nos tirou da rota que nos leva, que nos conduz à condenação eterna, e nos colocou na rota que nos conduz à vida eterna. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Como eu disse, na celebração da Páscoa judaica, havia os 3 elementos: pão sem fermento, ervas amargas e cordeiro pascal.
Jesus Cristo estava presente na celebração da Páscoa da nação hebraica, nestes 3 elementos, no pão, nas ervas amargas e no Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa, ele é a sua Páscoa. Ele pode ser a sua Páscoa. Você precisa de Jesus Cristo como a Páscoa da sua vida. Você precisa de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, que morreu crucificado, e o seu sangue derramado. Você precisa de Jesus Cristo como a Páscoa da sua vida. Como o pão sem fermento da sua vida. Como as ervas amargas. Como o cordeiro sacrificado. Você precisa de Jesus Cristo sendo absolutamente a Páscoa da sua vida. Isso é suficiente. Jesus Cristo como a nossa Páscoa, ele é suficiente para nós. Ele é suficiente para a salvação. Ele é suficiente para a santificação. Ele é suficiente para a perseverança. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E isto nos basta. Jesus Cristo é a nossa Páscoa e isto nos basta. E isto nos é suficiente. Ele nos nutre, ele nos sacia, ele nos preenche. Ele nos dá significado, propósito, sentido de vida. Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Jesus Cristo é tudo que você precisa, que a sua alma precisa. É tudo o que o seu coração precisa. Receba o Senhor Jesus Cristo agora, nesse instante, como a sua Páscoa. Como a Páscoa da sua vida. Lança fora o assentimento intelectual de que a Páscoa é uma comemoração simples e pobre. E tira da sua mente o assentimento cognitivo de que a Páscoa é apenas um movimento festivo, com comidas, com produtos que arremetem à Páscoa. E tira da sua mente o assentimento cognitivo de que a Páscoa são mensagens que arremetem à palavra Páscoa. E tira tudo isso da sua mente. E deixa que o verdadeiro sentido da Páscoa, Jesus Cristo, adentre a sua vida, adentre o seu coração. É muito bem-vinda esta semana para que seja celebrada a Páscoa. É muito bem-vindo termos uma semana para comemorarmos a Páscoa. E essa semana culmina no domingo, com celebrações que arremetem à verdadeira Páscoa. Então aproveite esta semana. Deixe que nesta semana, permita que nesta semana, o verdadeiro sentido da Páscoa adentre o seu coração. Receba Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, que Jesus Cristo venha a ser na sua vida a única e suficiente Páscoa, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O Espírito Santo está inclinando o seu coração em direção à palavra, em direção a Jesus Cristo. Não seja arredio. Não lute contra a inclinação do Espírito Santo na sua vida. Se deixe conduzir, se deixe ser inclinado pelo Espírito Santo, que está agindo, que está atuando, que está operando, que está dentro de você, tornando seu coração sensível à voz de Deus.
tornando a sua mente receptiva a Jesus Cristo, a única e suficiente Páscoa. Senhor Deus, quero pedir em nome de Jesus Cristo, realiza a sua obra. Espírito Santo, realiza a obra de Deus, a obra da regeneração, a obra da salvação na vida desta pessoa que está se deixando ser conduzida pelo Espírito Santo nesta ocasião. No nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Espalhe este vídeo, espalhe esta pregação aí nas suas redes sociais. Escreve aqui no comentário do vídeo o que você acha da Páscoa e o que a Páscoa significa para você. Escreve aqui. Eu quero saber o que a Páscoa significa, qual é o sentido da Páscoa para você. Deixa o seu like aí no vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. Você tem uma semana de Páscoa, um final de semana de Páscoa, um domingo de Páscoa muito abençoado. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo.